Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Quero te convidar a juntos lermos e refletirmos o Evangelho dessa sexta-feira, dia 14 de abril, que se encontra em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Diz a palavra de Deus que naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando no Evangelho de hoje, quando o Evangelho diz é o Senhor, há todo um entusiasmo de uma fé, a fé pascual, há uma fé cheia de alegria e de admiração, que contrasta com uma grande medida de desorientação, de desânimo. É o que estava acontecendo com os discípulos, desanimados, porque não estavam pescando, não tinham o que comer. Ao verem Jesus, e Jesus perguntar a eles: Tens algo para comer? E eles disseram: Não. E Jesus ordena: lançai as redes. E eles assim fizeram, foram obedientes e pescaram inúmeros peixes. A palavra diz em 153 grandes peixes, e mesmo assim a rede não se rompeu, diz a palavra de Deus. Porque é assim, irmãos e irmãs, tudo aquilo que Deus bota o dedo é perfeito. É perfeito, ao que os olhos humanos parece que não vai dar certo, que não vai seguir em frente, que não vai acontecer. Mas com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível, tudo acontece. Aquilo que para o homem não é possível, que talvez para os olhos do homem, aqueles 153 peixes grandes, como diz o Evangelho de hoje, iriam romper a rede, mas como Jesus estava no meio, era uma graça de Deus, era uma ação de Deus, era uma ordem que Deus tinha ordenado aos discípulos para lançar as redes. É perfeito. Deus é a perfeição. Deus é a perfeição. E a presença de Jesus ressuscitado, ele transforma todas as coisas. A escuridão, ela é vencida pela luz, porque Jesus é a luz. O trabalho inútil, ele torna-se de novo frutuoso e prometedor. Porque o sentido de cansaço, de abandono, até mesmo o que estava acontecendo com os discípulos era um pouco disso, de cansaço, de abandono. Porque Jesus pergunta para eles, e aqui eu quero enfatizar isso. Jesus pergunta para eles: Tens o que comer? E eles disseram: Não. E Jesus ordena a eles, e eles foram obedientes: Lançai as redes. E eles assim fizeram. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós estamos sofrendo, ou estamos passando por dificuldades, ou assim como os discípulos, cansados, se nos sentindo abandonados, desorientados, e não temos nos aproximado do Senhor para escutar dele o que ele quer de nós, a orientação dele, como um filho que se aproxima do pai com dúvidas e questionamentos e pergunta para o pai: Pai, o que eu devo fazer? Assim nós devemos ser com Deus.
nos aproximar do Senhor e apresentar para Ele as nossas dificuldades, as nossas dúvidas e juntamente com a palavra de Deus ouvir o direcionamento que Ele quer para nós. Assim como os discípulos ouviram e foram obedientes. Porque tudo aquilo que Deus bota o dedo é perfeito. Deus é a perfeição, é a luz que vence toda a treva. Se às vezes, irmãos e irmãs, nos sentimos assim meio que abandonados, desorientados, sem saber o que fazer, lembremos que o ressuscitado, Ele está olhando por nós, que o ressuscitado, Ele está vivo, que o grande anúncio da ressurreição, ele infunde no coração daquele que acredita uma alegria íntima, uma esperança invencível. E nós não podemos perder a esperança. A fé e a esperança precisam estar dentro de nós. Quando você se encontrar assim, desanimado, desorientado, não saber o que fazer, se encontre com o Senhor. Se encontre com o Senhor na Eucaristia. Se encontre com o Senhor no sacrário. Se encontre com o Senhor ali, no Santíssimo Sacramento. Dobre os seus joelhos, se entregue para Ele, apresenta para Ele aquilo que está atormentando o teu coração, confundindo a tua mente, aquilo que você precisa de resposta, confia no Senhor, apresenta para Ele, porque, irmãos e irmãs, Jesus vive. Ele vive, Ele está vivo. O verdadeiro Cristo, Ele ressuscitou. Aleluia, irmãos e irmãs, aleluia. E Deus seja louvado pela sua vida e que Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.